Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vim todo trabalhada na Branca de Neve para contar para vocês a história de uma baronesa que inspirou os irmãos Grimm a escreverem esse conto, e também vou contar para vocês a história dos irmãos Grimm, que é um pouco diferente da história da Disney. Tudo começou com uma lápide que foi recebida no museu numa cidadezinha na Alemanha. Era uma lápide que ela tinha se perdido há algumas centenas de anos e ela foi encontrada e colocada nesse museu. Essa lápide ela pertencia a uma mulher chamada Maria Sophia von Netal. Ela era uma baronesa que tinha nascido ali na cidadezinha de Lorraine. Era uma cidade pequenininha e foi a cidade que inspirou os irmãos Grimm a criarem a história da Branca de Neve. Bom, por ser uma cidade pequena, a família da Maria Sophia era considerada realeza. Eles tinham o prefixo no nome von, que na Alemanha significava que pertencia à realeza de alguma maneira. Ela era uma de 10 filhos do barão Philipp von Netel e de sua esposa Maria Eva von Netel. Diferentemente da história dos irmãos Grimm, ela não, como eu disse, ela não era uma princesa, mas ela era tida como uma, porque como um barão era um alto título ali naquela cidadezinha, era como se o pai dela fosse o rei ali daquele bairro, daquela vizinhança. E ele era um homem muito rico. A família von Netel era dona de uma fábrica de espelho e a cidade também contava com uma metalúrgica e uma fábrica de vidro. Por ser uma cidade pequenininha, quase todo mundo trabalhava naquelas fábricas, ou seja, quase todas as famílias eram empregadas da família da Maria Sophia. Então, todo mundo conhecia a família deles por ali. Em 1743, o barão ficou viúvo, a mulher dele ficou doente e acabou morrendo. E ele conheceu uma mulher chamada Cláudia von Rochester. Bom, ela também tinha o von, né, antes do sobrenome, o que significava que ela também era da nobreza, não sei da onde, mas ela era. E ele acabou se casando com essa mulher. Essa Cláudia, ela já tinha 2 filhos de um casamento anterior dela, ela também era viúva, e ela sempre favoreceu mais os filhos dela do que os filhos do Philip. O Philip, pai da Maria Sophia, ele viajava muito a trabalho porque ele fazia negócios com outros países. Eles moravam na Alemanha, mas ele tinha muitos negócios na Inglaterra. Ele viajava muito ali pela Europa inteira e ele quase não ficava em casa. Então quem tomava conta ali da casa era mais a madrasta da Maria Sophia. E ela não gostava muito da menina e nem dos irmãos dela, mas eu não sei porquê, mas foca sempre na Maria Sophia. Provavelmente ela era uma das mais novas e os outros provavelmente já tinham se casado. Enfim, ela é o centro ali da história. Quando o pai dela se casou com a madrasta dela, ela tinha 18 anos e não se sabe se ela expulsou a menina de casa ou o que foi que aconteceu. Mas conta a história que a Maria Sophia saiu de casa com 18 anos e ela acabou indo morar em um convento. Mas ela acabou se mudando para uma cidadezinha que ficava a 7 colinas da cidade onde ela nasceu e que era a cidade dela. E na história dos irmãos Grimm, eles contam que a cidade dos anões ficava 7 colinas depois da cidade da Branca de Neve. Então na história fala que ela atravessa 7 colinas até chegar a uma casinha de anões. Outra coisa que eles também pegaram da história verdadeira foi o fato do espelho. Porque o espelho falava com a madrasta? Não falava. É que era o seguinte, naquela época os espelhos, naquela região especificamente, eram vistos como algo que revela toda a verdade, nem que fosse uma verdade ruim. Porque o espelho ele mostra o reflexo da pessoa, então ele não esconde os defeitos, ele mostra as partes boas e as partes ruins, independente do que seja ali, o espelho ele reflete aquilo que está na frente dele. Então ele era tido como algo que diz a verdade. E então a madrasta teria se olhado no espelho, visto que ela não era a mais bela, e visto que a Maria Sophia era mais bela. E foi daí que eles tiraram essa história da madrasta falar com o espelho, e o espelho dizer que ela não era mais bela, e sim a enteada dela que era mais bela. Algumas fontes na internet dizem que esse espelho teria sido feito como um presente de casamento para Maria Cláudia, que era a madrasta da Maria Sophia. E ele era um espelho simplesmente glamuroso, incrível, majestoso. Afinal, a família dela era dona da fábrica de espelhos, então eles poderiam mandar fazer o espelho mais bonito, elaborado, com detalhes em ouro e
todas essas coisas. Diz que do lado superior direito do espelho tá escrito l'amour propre, que significa amor próprio. E essa inscrição no espelho fez os historiadores acreditarem que foi aí que os irmãos Green fizeram essa conexão muito doida de achar que a madrasta, ela era totalmente narcisista e que ela amava a própria imagem. E daí eles pegaram o fato da menina ser mais bonita e que a madrasta perseguiria essa menina. Bom, para não ficar confuso, deixa eu explicar. Tem a história dos irmãos Green, que foi quem criou esse conto da Branca de Neve. A Disney pegou esse conto, transformou no que a gente conhece hoje como a Branca de Neve do conto de fadas. Mas na verdade a história que os irmãos Green criaram era uma história um pouco macabra. E aí eles se inspiraram nessa baronesa, Maria Sofia von Etal, que eu tô contando a história pra vocês, então eu tô dizendo elementos reais da baronesa que fizeram com que os irmãos Green tivessem a ideia de criar o conto deles, que acabou virando a Branca de Neve da Disney, depois mudando bastante a história, glamorizando mais e deixando um final feliz, que na verdade não teve um final feliz na história real da baronesa. Então eu vou falar pra vocês a história dela real, sem a conexão com os irmãos Green, e depois a gente vem com a história dos irmãos Green. Maria Sofia, como eu disse pra vocês, ela perdeu a mãe com 18 anos. O pai dela casou com essa mulher, a Cláudia, que eu falei pra vocês, que também era da realeza de outro lugar, não se sabe de quê, porque é uma história muito antiga, então fica difícil de achar algumas fontes históricas. Mas vamos lá. Ela acaba se mudando do castelo e indo morar em um tipo de convento, em uma igreja que ficava a 7 colinas da cidade dela, Lorraine. Bom, lá a Maria Sofia passou o resto da vida dela cuidando de crianças da igreja, de órfãos, de doentes e tudo mais que tinha por ali na igreja. Então ela dedicou a vida dela a Cristo e à igreja e às obras. Então a Maria Sofia, ela morreu em 1796, nessa mesma cidadezinha em que ela estava morando, que tinha um convento. Ela morreu aos 71 anos de idade, morreu cega e solteira. Bom, por que eu tô falando isso? Quando a Maria Sofia ela era mais nova, ela teve varíola e ela acabou ficando cega. Ela foi começando aos poucos até perder completamente a visão dela. Então, quando ela morreu aos 71 anos de idade, ela estava completamente cega. Ela simplesmente morreu ali dentro da igreja. E aí que vem a história da lápide. Por ela ter sido uma mulher muito boa, que ajudou muita gente, muitos pobres, muitos órfãos, ela dedicou a vida dela ao cristianismo. Quando a Maria Sofia morreu, fizeram uma lápide para ela, que estava escrito o seguinte: a nobre heroína do cristianismo, aqui repousa após a vitória da fé, pronta para a ressurreição transfigurada. Ou seja, colocaram lá como se ela fosse uma mulher muito boa, que ajudou muita gente, que ela era muito nobre. Só que tem um problema básico. Por que essa lápide foi parar no museu? Por que essa lápide não estava num cemitério? Bom, naquela época era meio que proibido as mulheres terem suas próprias lápides. Geralmente elas tinham a lápide do marido, do pai, do irmão, de algum parente homem, e ali o nome dela era colocado junto, então ela não tinha uma lápide própria. Só que a Maria Sofia acabou tendo uma lápide própria porque os fiéis da igreja criaram para ela, porque ela foi uma mulher muito boa, que dedicou toda a sua vida à igreja. E aí que essa lápide ficou escondida, porque assim que a Maria Sofia morreu, ela foi enterrada, só que as pessoas esconderam essa lápide para que ela não fosse destruída. E acabou que essa lápide se perdeu completamente. Ela foi parar numa igreja, só que essa igreja acabou sendo demolida anos depois. Então, quando essa igreja foi derrubada, essa lápide foi levada para um hospital que o irmão da Maria Sofia tinha criado. Eles eram uma realeza na época, então o irmão dela que ficou meio que governando ali a cidadezinha, e ele tinha criado um hospital. E essa lápide foi levada dessa igreja que ia ser demolida para o hospital. Só que aí depois, em 1970, eles construíram uma nova clínica em cima daquele hospital que era muito velho. E aí a lápide acabou se perdendo. Mas na verdade a lápide ela estava com uma família local que estava cuidando dessa lápide. E um tempo depois eles doaram essa lápide para o museu da cidade. Então ela está no museu atualmente, junto com o espelho da grande madrasta da Maria Sofia, que dizem que é incrível. E ele tá no museu. A cidade ela é aberta à visita e ela tem como grande nome turístico justamente a cidade da Branca de Neve. Então ela é bem temática a respeito disso. Eles dizem mesmo que foi a baronesa Maria Sofia von Etal que inspirou os irmãos Green a criarem um conto da Branca de Neve.
Então a cidade é bem bonitinha, bem turística. Agora eu vou explicar pra vocês a história dos irmãos Green, que foi a história que inspirou a Disney. A história dos irmãos Green. Uma rainha, ela tava costurando ali, fazendo crochê num dia de inverno. E ela viu a neve caindo. E enquanto ela se distraiu ali, acabou furando um dos dedos com a agulha de crochê e a gota de sangue caiu na neve. E ela teria achado aquilo a coisa mais linda do mundo, aquele sangue caindo na neve. E também aquela cena toda tinha ficado muito linda, porque ela estava num lugar que era feito de uma madeira muito escura. Então ela se pegou pensando que um dia ela queria ter uma filha que fosse branca como a neve, vermelha como o sangue, e que tivesse algo negro como aquela madeira ali de onde ela estava. Então, um tempo depois, a rainha engravidou e teve uma filha branca como a neve, vermelha como sangue e com os cabelos pretos como ébano. E aí a rainha deu o nome da filha dela de Branca de Neve, justamente por ela ser da cor da neve. Só que a rainha, ela acabou morrendo durante o parto, então só deu tempo dela ver a filha, que a filha tinha sido tudo que ela sonhava, e ela dá o nome da filha de Branca de Neve e morrer. Um ano depois, o rei acabou se casando com uma mulher simplesmente linda, a mais bela que existia. Ela tinha um espelho mágico no qual ela conversava, e ela sempre perguntava para o espelho quem era a mais bonita do mundo, e o espelho respondia que era ela. Mas à medida que a Branca de Neve foi crescendo, o espelho foi meio que mudando de ideia, até que um dia o espelho simplesmente acabou com ela e disse que a Branca de Neve era 1000 vezes mais linda do que qualquer linda que existisse. Então a rainha ficou possessa, ficou puta da vida, e ela resolveu que tinha que dar um fim na Branca de Neve, porque ela tinha que ser a mais bela e não a Branca de Neve, ainda mais 1000 vezes mais bela. Foi então que ela teve a brilhante ideia de chamar um caçador para que ele acabasse com a vida da Branca de Neve. Quando o caçador chegou lá, ela falou para ele que ele precisaria arrancar o fígado e os pulmões da Branca de Neve e levar até ela para provar que ele realmente tinha matado a Branca de Neve e que agora ela era a mais bela que existia. Bom, o caçador, ele aceitou, não tinha muita escolha, e foi matar a Branca de Neve. Ela falou que queria que ele levasse a menina até uma floresta escura e que lá ele a matasse. Bom, o caçador pegou a Branca de Neve e levou ela pro meio de uma floresta escura, e quando ele pegou o punhal pra atravessar o coração dela, ela chorou e implorou pra ele, disse que sumiria e que nunca mais ninguém a veria ali. A madrasta dela não ia saber que ela estava viva. E o caçador, ele ficou com pena e deixou ela ir. Bom, mas ele tinha que levar o fígado e os pulmões da Branca de Neve para provar para a rainha que ele tinha matado ela. Então ele teve a brilhante ideia de matar um javali e pegar o fígado e os pulmões do javali e levar para a rainha e dizer que tudo aquilo ali era da Branca de Neve. A Branca de Neve fez o que ela prometeu para o caçador que ia fazer e ela começou a fugir floresta adentro. Só que o problema é que essa era uma floresta muito escura e assustadora, e a Branca de Neve, ela nunca tinha saído ali daquela área do castelo, então ela começou a ficar muito apavorada e ela acabou atravessando 7 colinas e chegando a uma casinha muito fofinha que tinha no meio da floresta. Ela entrou nessa casa, ela estava com muita fome, então ela procurou o que comer, ela achou um pedaço de pão e ela viu 7 caminhas muito fofas, pequenininhas, e ela estava tão exausta depois de fugir tanto pela floresta, perdida, com fome, com sede. E ela comeu aquele pão, aquilo ali deixou ela com muito sono. E ela acabou caindo, deitando nas 7 caminhas atravessadas, assim como na história da Disney. Bom, o caçador, ele levou, né, o fígado e os pulmões da Branca de Neve para a rainha, que na verdade era de um javali. A rainha, ela ficou tão satisfeita com aquilo que ela acabou comendo aqueles órgãos. E quando ela estava toda feliz, ela foi perguntar pro espelho dela quem era a mais bela. E o espelho disse para ela o seguinte: você é a mais bela que tá aqui, mas a Branca de Neve, que fugiu com 7 anões e agora tá morando em cima de uma colina, é a mais bela que existe. Bom, o espelho, ele era extremamente fofoqueiro. Ele não precisava falar isso, ele poderia ter dito apenas que não era ela e que, sei lá, era Branca de Neve. Mas ele quis falar pra ela onde a Branca de Neve tava e com quem ela tava. Então, o espelho fofoqueiro falou que ela tava com 7 anões em cima de uma colina que era onde eles moravam. A rainha ficou possessa de ódio e aí ela se sujou toda e foi até essa colina fingindo que era uma velha senhora que estava vendendo algumas bugigangas
A Branca de Neve se apaixonou por um corpete que ela estava vendendo, só que ela não sabia que aquela era a madrasta dela. Uma senhora se ofereceu para colocar o corpete nela, para ver como que ficava. Só que na hora de colocar, ela apertou com toda a força e a Branca de Neve acabou ficando sem ar e desmaiando. Quando os anões chegaram, eles achavam que a Branca de Neve estava morta e aí tentaram ajudar para ver o que acontecia ali. E eles viram que o corpete dela estava extremamente apertado. E eles abriram e ela voltou a respirar. E a madrasta foi perguntar para o espelho quem era mais bela e o espelho contou a fofoca. Disse que a Branca de Neve estava viva porque os anões tinham rasgado o corpete e ela voltou a respirar. A madrasta ficou mais puta ainda e no outro dia ela foi disfarçada de novo de velha e vendeu para Branca de Neve um pente que estava envenenado. Quando a Branca de Neve penteou os cabelos, o pente ficou preso e ela acabou desmaiando. Quando os anões chegaram, de novo pensaram que ela estava morta, só que ao cortarem a parte do cabelo que estava com o pente, porque tinha se prendido com um feitiço, o pente ficou preso no cabelo e quando eles cortaram, a Branca de Neve voltou à vida. Os anões então falaram para ela: minha filha, pelo amor de Deus, essa é sua madrasta, ela tá tentando te matar, toma vergonha. Sabe, eles tentaram falar pra ela que estavam tentando assassinar ela. E aí, quando a madrasta chegou em casa toda feliz, perguntou pro espelho quem era mais bela e o espelho contou a fofoca de novo, que os anões tinham salvado a Branca de Neve. A rainha, então, tentou mais uma vez e ela levou maçãs e uma dessas maçãs estava envenenada e ela ofereceu a maçã pra Branca de Neve. A Branca de Neve, que já estava maldosa, só que não, falou pra senhora que não podia aceitar a maçã. E a senhora falou que ela faria um favor para ela aceitando, porque ela tinha muitas maçãs e uma daquelas maçãs ia apodrecer, então ela precisava se livrar daquilo ali. E falou para ela que partiria no meio e daria metade para Branca de Neve e ficaria com a outra metade. Só que apenas uma metade estava envenenada e ela deu para Branca de Neve. Quando a Branca de Neve mordeu aquela maçã, ela caiu em sono profundo. Pobres anões chegaram mais uma vez da mina, cansados, e acharam de novo a Branca de Neve desmaiada. Viram que ela não estava com o espartilho apertado, não estava com nenhum pente envenenado no cabelo, simplesmente não acharam o que estava mantendo ela desacordada. Bom, passou um tempo e ela não acordava, eles resolveram fazer para ela um caixão de vidro, porque ela era muito bela e eles queriam admirar a beleza dela. Então, por isso que foi feito de vidro. Eles colocaram a Branca de Neve ali. E anos se passaram e, inclusive, o espelho falou pra rainha que ela era mais bela e tudo mais. Então, a rainha deixou pra lá. Pra ela, a Branca de Neve estava morta. Bom, anos se passaram e os anões deixaram aquele caixão ali dentro da casinha deles. Afinal, a Branca de Neve, ela nem entrava em decomposição e nem acordava. Então, dava pra ver que ela estava com algum tipo de feitiço, porque era como se ela estivesse apenas dormindo, sono profundo. E como se nada tivesse acontecido, tipo, nem um dia tivesse se passado. Então, um belo dia, um príncipe que estava viajando para outra cidade estava muito cansado, viu a casa dos anões ali e resolveu parar para descansar. E ele viu aquele caixão incrivelmente belo, com aquela moça incrivelmente bela dentro, e ele pediu para os anões para que ele comprasse aquele caixão junto com aquela moça, porque ele queria levar aquele caixão pro castelo para que ele pudesse admirar aquela beleza todos os dias. Os anões disseram que de jeito nenhum eles iam se separar da Branca de Neve, e ele prometeu para eles que manteria ela a salvo, que o caixão ficaria num lugar super especial, que ninguém tocaria, só que ela ficaria melhor em um castelo. E aí os anões acabaram topando, cara, eles venderam a Branca de Neve pro príncipe. E quando os servos do príncipe foram pegar esse caixão para colocar na carruagem para que levasse pro castelo, eles acabaram derrubando o caixão e a Branca de Neve acabou se desengasgando com um pedaço de maçã envenenada que estava na garganta dela e ela acabou acordando. Bom, foi aí que ela e o príncipe se apaixonaram e resolveram se casar. Quando a rainha recebeu o convite de casamento de um reino vizinho por ali, que no caso era do príncipe, né? Ela tava meio que sem querer ir, mas aí disseram que a moça era muito linda e ela quis ver por si mesma. Quando ela chegou no casamento, ela reconheceu a Branca de Neve e ela começou a passar mal. Porque pra ela, a Branca de Neve estava morta. Então, o que ela estava fazendo ali, ainda casando com o príncipe? No meio da festa, alguém tinha esquentado sapatos de ferro
na brasa e trouxeram esses sapatos de ferro e forçaram a rainha a calçar esses sapatos e dançar até que ela morresse. Então a rainha ela acabou dançando literalmente até a morte com sapatos de ferro em brasa quente, tirados ali do fogo na hora e colocados no pé dela. Então ela morreu dessa maneira totalmente cruel. É assim que acaba a história dos irmãos Grimm, que é bizarra. Mas, segundo historiadores, eles pegaram essa parte pela cidade lá da baronesa ser uma cidade que era metalúrgica, que tinha fábrica de vidro, por isso teria um caixão de vidro na história deles. Por isso que eu contei pra vocês do espelho, dele ser o que revela a verdade, e da madrasta lá da baronesa ser bastante vaidosa e, enfim, essas coisas. Então eles criaram toda essa narrativa baseada na história da baronesa, mas que a madrasta dela não era má nem nada, ela só era vaidosa, mas aí eles tiraram essa ideia de lá também. A respeito das maçãs, é porque naquela área ali de Lorraine, que era a cidade da baronesa Maria Sofia, tinha bastante pomares, que são árvores de maçã, então era muito fácil de encontrar maçã em todos os lugares. Então eles tiraram daí esse fato dela comer a maçã envenenada. Os campos de pomares eram muito comuns, tinha muito por ali. Também tinha bastante beladonas, que era uma erva que tem um efeito paralisante, crescia bastante pelas florestas dali de Lor, né, de Lorraine. Então eles tiraram disso, do veneno vir da beladona, que era aquela erva paralisante, que a rainha tinha usado a beladona para fazer um veneno e colocar na maçã. Também tinha uma vila de homens pequenos que eram mineradores, né, uma cidade de mineradores, às 7 colinas da cidade de Lorraine. E os homens precisavam ser pequenos porque as passagens que tinham nas minas eram muito pequenas. Então se a pessoa fosse muito alta, ela não conseguiria passar. Então os homens que trabalhavam nas minas, eles eram pequenininhos. E daí que surgiu a ideia de serem 7 anões mineradores que moravam 7 colinas depois do castelo da Branca de Neve, que no caso era da baronesa. Então eles pegaram a maçã, a beladona, a floresta era uma cidade rodeada de florestas gigantescas e muito densas, escuras. A cidade dos mineradores que eram pequenininhos e a história da baronesa, e eles acabaram criando a história da Branca de Neve, que virou essa que eu acabei de contar pra vocês. E depois a Disney acabou pegando e transformando num conto de fadas com um final feliz. Mas existe sim o Museu de Lorraine, que tem a lápide, né, da baronesa Maria Sofia Vorental. Tem também o espelho da família e fora que a cidade é toda bonitinha, toda temática. E tem lá o castelo onde a família morava e tem os pomares e as florestas. Então tem sim na Alemanha e é muito fofa. Bom, gente, essa é a história da Branca de Neve. Confusa, eu sei. Confusa porque eu confundi tudo pra vocês. Misturei a história da baronesa com a história dos irmãos Grimm e a história da Disney. Enfim, ficou uma bagunça, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô tentando falar aqui. Bom, vai sair agora o filme da Branca de Neve, né? Eu acho que ano que vem. E a história tá completamente diferente. Não tem anões, não tem príncipe, enfim. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história doida. Se vocês conheciam a história da baronesa Maria Sofia e se vocês já visitaram a cidade. Enfim, me conta aqui o que vocês acharam. Pro vídeo de hoje é só, que já foi muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar o like, de me seguir no Instagram e no TikTok e deixar seu comentário. E a gente se vê num próximo vídeo.